gente vai conversar um pouquinho sobre uma questão chamada higiene tecnológica, né? A gente tem ouvido falar muito sobre a questão do nosso processo de higienização corporal, né, em função do contexto da pandemia, e que é fundamental, importantíssima nesse contexto que a gente está. Mas existe um outro tipo de higiene, ou seja, de limpeza, que às vezes a gente não toma muito cuidado em fazer. Seja porque a gente não desconhece, né? Seja porque a gente não entende a sua importância, tá? Então, a gente vai conversar hoje sobre isso, certo? E primeira coisa que eu sempre costumo fazer é dar as definições, né? Seja bem-vindo, Stephanie, também o Lucas. A primeiro passo é a gente entender o que é, afinal, essa higiene tecnológica, tá? Então, a higiene tecnológica, gente, é o seguinte, do mesmo jeito que a gente tem hábitos de higiene, ou seja, hábitos que a gente nutre desde criança, escova os dentes depois das refeições, tome banho todos os dias, e etc, etc. A gente também precisa começar nessa era digital a aprender a ter alguns hábitos que aparentemente são super simples e banais, mas que deveriam estar presentes no nosso cotidiano, tá? Então, higiene tecnológica, se a gente for definir uma frase bem simples, é o seguinte: são os bons hábitos no uso das tecnologias digitais a fim de manter a nossa mente mais limpa e mais saudável, tá? Existem várias questões de como a gente pode limpar, inclusive a gente sujar menos, né? Então, como é que a gente suja a nossa mente no meio digital? Quando a gente tem volume muito grande de informação, ou quando a gente tem informação muito suja no sentido de que a gente mistura a fonte crível ou uma fonte de credibilidade com mensagens no WhatsApp. Quem nunca passou, ou quem está passando nesse período, por exemplo, da quarentena, de receber fake news e nem saber que é fake news? Ou receber uma notícia, um vídeo no WhatsApp que não sabe nem a origem daquele vídeo, a gente toma como verdade, seja uma boa notícia, seja uma má notícia, né? Então, essas sujeiras, digamos, que a gente vai se enchendo do meio digital, sejam fake news, ou seja, notícias falsas que a gente lê, que a gente acha que é verdade, que a gente propaga como sendo verdade, seja o excesso de volume de informação da mídia tradicional, ou seja, mesmo informação de credibilidade. Só o fato de a gente ter um volume muito grande de informação, isso deixa a gente se sentindo um pouco intoxicado e com a mente suja, barulhenta e ocupada demais, tá? Para quem trabalha com comunicação também, sim, eu acho que é um dos grandes desafios. Tem um perfil, Dora, chamado Contente.você, que são duas jornalistas, a Dani Arraes e a Luísa, e uma delas, eu acho que a Dani é jornalista, não, a Luísa é jornalista e a Dani é publicitária. E no perfil Contente.você, elas trabalham com viés mais de comunicação, por conta da formação delas, né? E eu acho que quem trabalha com isso é um desafio adicional, sim. Mas eu acho que todos nós, hoje, como a gente tem um acesso à informação muito fácil, né? A gente tem os nossos receptores estão sempre ligados. Mas eu acho que no caso de quem é profissional da comunicação, Contente.você, deixa eu colocar aqui para vocês. Tem um perfil deles das meninas no Insta, tá? Então, para quem trabalha com jornalismo, elas já fizeram inclusive um post sobre isso, é um desafio adicional, porque você se sente na obrigação profissional de sempre se manter atualizado. Então, o risco de você sofrer de um FOMO, ou seja, o medo de estar por fora das notícias, porque você se sente na obrigação de estar bem informado, eu acho que é ainda maior, né? Distinguir uma fake news de uma notícia com mais credibilidade, mais ainda. E é uma habilidade, na minha visão, ainda mais importante para quem é profissional de comunicação, né? Porque ele é um formador de opinião. Mas hoje, como a gente tem uma informação muito fácil chegando nas nossas mãos, principalmente por conta das mídias digitais, quem é que nunca recebeu vídeos e mais vídeos nessa época de pandemia e se pergunta se isso é verdade ou não? Mas quantos de nós aprendeu habilidades para distinguir se aquilo é uma fake news ou se aquilo é uma notícia real? Entende? Então, a gente não foi educado, não foi alfabetizado digitalmente para ter a capacidade de checar informações, né? Então, eu acho que essa alfabetização, nesse sentido, ela é importante para qualquer um de nós, né?
Mas voltando à nossa higiene, tá? Então, por que é importante a gente falar sobre higiene tecnológica, uma vez que a gente já entendeu que esse processo da gente limpar, higienizar a nossa mente para a gente se manter mais saudável, tá? Bom, as boas práticas de higiene tecnológica, elas trazem alguns benefícios. Eu vou focar só em alguns benefícios, só para vocês entenderem a importância da questão que a gente vai trabalhar hoje aqui, tá? Existem várias pesquisas, existem mais coisas do que eu vou falar. Mas só para dar uns destaques dos benefícios da gente fazer essa limpeza regular, tá? Primeiro, melhora no foco e na produtividade, ou seja, quando você consegue não ter interferência de notificações de múltiplas telas ou múltiplos devices, ou seja, múltiplos dispositivos móveis, você aprende ferramentas e técnicas mesmo para você dizer basta, só uma agora, etc. Você consegue ter mais foco em cada atividade que você faz, seja cozinhar, seja cuidar da casa, dos seus filhos ou de trabalhar. É foco no modo geral. E você consegue ter mais produtividade, principalmente se você tem uma atividade intelectual que demanda a sua atenção e um deep working, como eles chamam, de uma concentração mais profunda, em que exige mais raciocínio analítico, etc. Tá? Outra coisa que está relacionado a isso é que quando a gente faz um processo de higienizar, de limpar um pouco, de minimizar, a gente também tem um nível menor de interrupções. Tá? Então, se você consegue se livrar um pouco ou minimizar um pouco as distrações, nesses períodos que você escolheu de foco, você não vai estar olhando todas as notificações dos seus grupos de WhatsApp, por exemplo. Então, você limpa ao você evitar essas distrações. Ela é importante porque ela diminui o nível de multitarefas, tá? Então, existem várias pesquisas já que mostram que é extremamente cansativo mentalmente a gente trabalhar e ficar fazendo 5 coisas ao mesmo tempo, que é uma coisa muito comum, principalmente para mulheres, né? Eu me incluo nesse processo daí. Então, isso é extremamente cansativo, porque é como se você estivesse trabalhando, dirigindo um carro e você estivesse brecando o tempo todo esse carro, freando. Então, ele precisa de um tempo, a nossa mente, do mesmo jeito que um carro, ele precisa de um tempo para ele reengatar, para os fluidos passarem no motor, ele voltar a funcionar no seu ponto ótimo. Então, a mesma coisa com o nosso processo de concentração, tá? E o equilíbrio vida pessoal e profissional. Quando a gente consegue limpar a nossa rotina digital e as nossas demandas digitais, a gente consegue encontrar, sim, que é aí que eu vou entrar nas dicas para vocês hoje, tempo para relaxar, tempo para diminuir o ritmo fora do trabalho, porque a gente consegue dizer stop, a partir desse horário eu não vou ver mais telas, eu não vou ver mais notificações de ninguém, a partir de tal horário eu fico mudo, eu fico no modo avião. Então, por isso que é tão importante da gente falar sobre higiene tecnológica, tá bom? Agora vamos para as dicas, tá? Como é que a gente pode melhorar a nossa higiene tecnológica. Antes de qualquer coisa, gente, eu queria falar para vocês que para gente entender que o tempo é uma unidade inelástica, ou seja, a gente não consegue esticar. Eu tenho amiga que brinca comigo que para ela fazer todas as coisas que ela gostaria de fazer, pessoal, profissional, etc., ela tinha que ter um dia de 48 horas. E talvez muitos de nós já tenham falado isso. Eu já falei também, né? Nossa, para fazer tudo que eu quero, eu precisava de um dia maior. Mas o fato é que a gente não consegue criar horas do dia. Todos nós temos as mesmas 24 horas e a gente tem que se conformar com essa situação. Não dá para a gente criar horas no dia. Então, você pode me dizer, tá, Ju, e se o dia tem só 24 horas, eu tenho muita coisa para fazer, e diante desse contexto que a gente está vivendo do isolamento social, ser empregada, trabalhando em casa, home office, criança, casa, cozinha, tudo junto e misturado. Se eu não posso ter mais horas para fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, como é que eu faço então? Primeira questão, palavra-chave é aprenda a fazer escolhas. A gente vai ter que escolher alguma coisa que a gente vai dar uma atenção menor. Não tem como a gente fugir disso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, eu gosto muito de fazer yoga. Faço yoga há muitos anos. E quando eu estava, antes mesmo desse processo todo de isolamento social, eu passei por um processo de mudança de cidade. E quando eu mudei de cidade, obviamente, o último mês
foi dezembro, que você organizando caixa, quem já passou por isso sabe o que é, né? De organizar mudança, de fazer mudança, de ficar em hotel, de rearrumar nova casa. Então você passa um tempo para se organizar. Eu não tinha condição de fazer yoga naquele contexto, tá? Depois eu tentei achar uma creche para minha filha, ela ficou indo para a creche, mas era só uma vez por semana, então eu não conseguia conciliar o horário que ela estava na creche, que era só uma vaga que eu tinha conseguido no horário um pouco ruim. E aí eu tive que aceitar que naquele momento não dava para eu fazer a yoga do jeito que eu gostaria. E nem sequer usando o aplicativo que eu baixei, que estava pagando e tudo que eu fazia lá na cidade onde eu morava. Eu fazia no estúdio uma vez por semana e 2 vezes por semana eu fazia em casa, no yoga, com o uso desse aplicativo na TV. E no horário que minha filha estava na creche, porque ela estava indo 5 dias por semana. O que eu quero dizer com isso? Que talvez, na minha experiência, foi esse momento da mudança. E de não ter uma escola todos os dias para minha filha aqui, a caçula. Talvez esse momento de não ter o suporte de escola esteja acontecendo pela primeira vez para muitos de vocês, né? De não ter a regularidade do filho ir para a escola, de você ir para o trabalho, de você ter uma rotina organizada em função de cada um estar no seu espaço, né? Então, às vezes, para a gente conseguir reorganizar esse processo de vida, reorganizar nossa rotina, antes de qualquer dica básica de faça isso, passo 1, passo 2, passo 3, precisa estar muito claro e consciente na cabeça de vocês que eu preciso fazer escolhas conscientes do que é que não vai dar para continuar fazendo agora, do que é que eu vou ter que abrir mão e de que eu vou ter que ter um processo de aceitação do que eu não estou conseguindo fazer nesse momento, certo? Então, se a gente conseguir entender com serenidade, com tranquilidade, que não dá para encaixar tudo que eu gostaria de fazer nesse momento, eu vou ter que escolher, e escolher é perder, mas também é ganhar naquilo que mais importa para mim, e eu aceitar isso com aceitação de fato, né? Ou seja, com tranquilidade, com resignação, e dizer, olha, tá tudo bem, isso vai passar, não dá para ter a rotina perfeita que eu tinha antes da pandemia. Então, eu vou ter que escolher. Então, eu escolhi o quê? Não vou ter tempo de fazer a minha yoga. Não vou ter condição de começar um processo de coaching com uma especialista de mindfulness. Não consegui terminar o meu curso de formação de mediador em mindfulness. Muitos nós tivemos planos que foram interrompidos por conta disso, seja uma pós-graduação, seja uma promoção, seja qualquer coisa. Né? Não foi só eu que passei por esse processo. Então, a gente vai ter que também ter esse exercício de aceitação das coisas como elas são, que é um dos princípios de mindfulness. Né? E a partir dessa aceitação, fazer escolhas conscientes. Ok, não dá para fazer minha ginástica. Sabe qual é a minha ginástica hoje, gente? É brincar com as minhas filhas no meu condomínio aqui, meia horinha de tarde, ou no nosso quintal de bola, ou no nosso pula-pula. E tá tudo bem. E eu não fico me reclamando, lamuriando que eu não posso fazer mais yoga do jeito que eu fazia antes. Então, acho que essa postura e essa mentalidade é uma coisa que tem que nortear a gente antes de qualquer outra dica sobre a organização de rotina, tá? Aceite como as coisas como são e faça escolhas conscientes. Esse é o primeiro conceito fundamental para que vocês não entrem numa rota de conflito de estresse muito grande, tá? Bom, indo agora para as dicas mais específicas, tá? Primeiro é a gente definir claramente qual é o seu horário no trabalho e fora do trabalho. Senão realmente fica um caos, fica uma bagunça, né? E aí, isso é importante que você comunique à sua família, ao seu esposo, por exemplo, se os dois estão trabalhando em casa, aos seus clientes, se você tem clientes atendendo remotamente, ou ao seu superior. Então, por exemplo, tem que ficar claro até que horas você responderá às mensagens profissionais naquele dia, tá? No início foi muito difícil para todo mundo, mas agora que a gente já passou mais ou menos 2 meses em casa, você tem que definir com clareza, tá? Até que horário eu vou ficar olhando coisa profissional, certo? Quais dias da semana você vai ficar offline? É sábado e domingo? Então, respeite seu sábado e domingo e não misture profissional com pessoal, certo? Como é que eu faço? Então, eu listei alguns exemplos hoje aqui para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem como é que eu faço essa questão, né? De organizar espaço de trabalho, no meu caso de estudo e de escrever, e o espaço de cuidar da casa, das meninas, etc, que eu tenho 2 filhas, né? Primeira dica, gente, pode ser super banal, mas a primeira dica que eu vou dar para vocês é acorde cedo, tá? Acorde cedo e acorde no horário regular.
porque senão a vida fica uma bagunça. Você não pode reclamar que sua vida está um caos se você não tem sequer uma definição de que horas você vai acordar, né? Então, no meu caso, eu comecei a seguir essa dica antes desse processo de pandemia, porque eu estava fazendo um processo de coaching e aí eu comecei a me lamuriar com a minha coach, dizendo, mas Thelma, eu não tenho tempo para fazer mais isso, porque ela estava me passando algumas atividades para começar o meu perfil. E aí ela disse, olha, Ju, não adianta você reclamar, não, porque eu também não tenho empregada, eu também moro fora do Brasil, nos Estados Unidos, eu também tenho um filho pequeno. Sabe qual é a solução? Acorde mais cedo. E aí eu fiquei em estado de choque, depois ela começou a explicar o porquê disso. Mas se você tem filho pequeno, por exemplo, se você acorda mais cedo, você consegue tomar um café mais tranquilo, você consegue relaxar um pouco, começar o dia um pouco mais lento, sem tanta obrigação de cuidar de criança, etc. Né? Então, se você reclama que você não tem tempo, observe primeiro essa questão. Você está acordando cedo e de forma regular para você conseguir ter essa sua agenda organizada? Como é que eu organizo também a rotina e esse espaço de estudar? Eu organizo atividades de estudo em 2 blocos de manhã. No meu caso, eu só consigo fazer 2 blocos de 45. É o que dá, é o que tem para hoje. Eu não fico me lamuriando que eu não tenho mais as 4 horas quando eu tenho uma creche lá em Winnipeg. Se eu só tenho essa quantidade, é isso que eu vou ter que fazer. Então, no meu caso, eu uso 2 blocos de 45 minutos de estudo. Nesses 45 minutos de bloco, eu estudo, eu leio, eu escrevo com o celular desligado. Quer dizer, no modo avião, desligado de internet, né? Então, quando eu fico nesses 45 minutos, eu fico completamente focada. Eu pego um aplicativo de música, ou Spotify, ou Calm, que tem músicas e também meditação. Eu já faço um download anteriormente, então tem algumas playlists já salvas em download, para não precisar me conectar à internet para usar o aplicativo. E eu marco o tempo, tanto o Spotify quanto o outro aplicativo, tem como você colocar o tempo que você quer ficar escutando a música, põe 45 minutos. Pronto. Não preciso jogar o celular pela janela, não preciso comprar um timer, não preciso fazer nada. Eu preciso só ter a disciplina de colocar na agenda, e aí você pode colocar 2 blocos de 45, pode ser que para você funcione 3 blocos de 20, pode ser que funcione 4 blocos de 1 hora. Existem umas outras técnicas, como o tempo Pomodoro, que você separa de 25 e 25. Então, cada um vai encontrar a sua combinação melhor, tá? A minha dica do que eu faço são 2 de 45. Mas nesse tempo que você determinou, que você escolheu, faça um uso consciente desses seus 45 ou 50 ou 1 hora de estudo ou de leitura ou de ver o seu e-mail, seja o que for, a sua atividade intelectual. Não deixe o celular do seu lado ligado de 3 em 3 minutos tocando notificação, porque senão, se você colocar uma peneira ou você usar um aplicativo que vai rastrear o seu celular, você vai ver que naqueles 45 minutos que você colocou lá na agenda, você passou 15 minutos checando mensagem. E 15 minutos, se foi em vários momentos diferentes, você não consegue chegar nunca no seu ponto ótimo de concentração, tá? Então, não faz essa bobeira de ficar fazendo atividade intelectual com notificação do lado, tá? Outra dica, principalmente para quem está nesse processo e está em casa. Como é que eu faço nos intervalos desses 45 minutos? Por que eu faço 45? Porque no meio desses blocos de 45 minutos, eu tenho 15 minutos, ao final de cada um, que eu faço uma atividade de casa. É assim que eu me viro há 2 anos sem ter empregada, gente. Eu vi muita amiga minha, primas, desesperadas porque nunca tinham tido a experiência de ficar sem empregada em casa. E aí eu disse, gente, é só uma questão de adaptação. E aí depois eu me lembrei, poxa, mas eu tenho que ter paciência, porque eu também já passei por esse meu momento inicial de adaptação. Mas eu digo a vocês, se vocês se organizarem e vocês fizerem esses blocos de atividades intelectuais intercalando com atividades da casa, você consegue, num dia, fazer muitas atividades, não precisa deixar, por exemplo, tudo acumulado da faxina do sábado, que talvez fosse uma dinâmica que você usava quando você trabalhava de segunda a sexta. Então, tenta seguir essa dica que eu estou falando para vocês. Coloca as atividades de casa, tipo, colocar a roupa na máquina de lavar, no meu caso, colocar a roupa para secar, parar para dar o lanche das meninas. Eu coloco nesses intervalos dos blocos de atividades, tá? E aí você não vai sentir tanta frustração de que a casa está bagunçada, de que eu não estou conseguindo manter nada minimamente organizado.
porque você tem já uma estrutura em que você encontrou os espaços para isso, tá bom? Outra dica, coloque na sua agenda tanto os compromissos de trabalho, quanto o horário de, por exemplo, brincar com as crianças, horário de cuidar da casa, como eu falei para vocês agora, esses bloquinhos de 15 minutos. Usa uma ferramenta como o Google Calendar, por exemplo, tá? Você pode usar no computador ou no celular. Coloca os seus compromissos ali. Na agenda da minha família a gente tem lá 30 minutos de brincadeira com Bianca, 30 com Luciana, horário de arrumar as coisas da casa. Então, essa estruturação e a firmeza do compromisso que a gente faz com a gente mesmo, do horário do trabalho e do horário do lazer e do horário do brincar com os meus filhos, o horário de fazer almoço, quando isso está colocado numa agenda, a gente sente uma mínima estruturação da nossa rotina, a gente sai um pouco dessa sensação de caos que a gente às vezes fica vivendo, né? Uma outra dica é defina espaços livres de tela, ou seja, determine, seja na sua casa, no escritório, nesse processo de home office, quais são os espaços que você não vai se engajar em atividades no celular ou em atividades relacionadas ao trabalho. Aí você consegue dizer, por exemplo, na mesa das refeições, eu não vou levar o celular, não vou ficar vendo mensagem do Slack ou do aplicativo que você usa na sua empresa, porque eu não quero misturar trabalho e refeição, trabalho e casa no momento que eu quero estar com a minha família. Então, essa é uma maneira de você também ter mais espaço mental, de você limpar mais a sua cabeça. Cara, eu não preciso estar na hora de descansar, depois do almoço, olhando as minhas notificações, por exemplo, tá? Então, defina com clareza quais são os espaços livres, os espaços que você não vai acessar telas, de modo que você consiga não precisar limpar tanta sujeira, tá? Então, se a gente não suja tanto, a gente tem menos trabalho para limpar, concordam? Isso funciona no mundo real, na nossa casa. Da mesma forma na higiene tecnológica. Suja menos e você vai ter menos tempo menos trabalho para limpar, tá? Então, algumas dicas para vocês de como deixar esses espaços livres de tela. Na hora das refeições, sem telas, sem TV, sem celular, sem tablet, seja com criança, seja adulto. Tenta cortar esse hábito na sua família. Na hora de brincar, se você tiver a rotina, como a gente tem aqui em casa, depois do jantar, a gente tira 30 minutos para brincar com as crianças. Tem dias que a gente só consegue 15, 25. Ontem pediram para ver um filme no final da tarde, não deu tempo de ver. Filha, paciência. A gente priorizou ver o filme com a mamãe, não vai dar tempo da gente fazer a brincadeira de jogos depois do jantar. A gente já fez mais cedo. Então, a gente não precisa ficar nessa angústia de porque está na agenda, tem que fazer também, né? Bom, no nosso caso aqui em casa, por exemplo, para a gente definir esses espaços, a gente tem um lugar específico de onde a gente carrega os celulares. Então, é uma mesinha em cima do móvelzinho na sala, perto da mesa de jantar. Então, a gente não fica com o celular carregando em qualquer lugar da casa. A gente tem aquele espaçozinho físico, um carregadorzinho, os cabos. Então, quando a gente sabe que a gente quer se desligar, os celulares estão ali, tá? E hoje existe já outras, tem empresas até aqui nos Estados Unidos, tem duas empresas que depois eu vou colocar nas dicas para vocês amanhã, que eles desenvolveram alguns produtos como despertadores, relógios. Sabe antigamente que tinha um rádio relógio para acordar a gente de manhã, que a gente usa o celular como despertador? Então, como muitas pesquisas mostram que a primeira coisa e a última coisa que muitas pessoas têm feito é pegar o celular e isso atrapalha o ciclo do sono da gente, tem já empresas trabalhando e produzindo já no mercado, sobretudo nos Estados Unidos, de relógios que você põe no quarto, uns com luzes, outros mais elaborados, outros menos, mas a ideia é que isso ajude a gente a definir o espaço livre de tela, que foi essa dica que eu falei, né? Então, além desse relógio que eu falei para vocês, existem outras empresas também, como a Bag Buy, que eles têm sacolinhas individuais, eles têm tipo uns quadrinhos que você coloca os espaços na entrada da casa ou na sala, ou quando a visita chega, tem como se fossem uns bolsinhos para cada pessoa da família colocar o seu nome na plaquinha e colocar ali seu celular. Então, tal hora de encontro da família não é hora de celular, é hora de cada um colocar seu celular no seu bolsinho, no seu pocketzinho, no bolsinho daquele quadrinho dali. Então, é uma maneira visual de lembrar a gente que esse espaço da minha sala, por exemplo, de jogos, ou da minha sala de estar, ou da minha sala de jantar, é um espaço livre de tela. Então, a gente precisa definir que espaços são esses na minha casa que vão estar livres de tela, tá?
E por fim, uma terceira e última dica para hoje, porque eu vou cumprir meu tempo, como eu prometi para algumas amigas minhas e para vocês que estavam me seguindo semana passada. A terceira e última dica de hoje é substitua atividades que usem telas por atividades sem telas. E aí, isso pode ser feito de que forma? Em família, jogos de tabuleiro, mantendo os celulares fora do seu campo de visão. Como é que eu faço aqui em casa? E que pode ajudar você não só no aspecto de interagir melhor com sua família, mas também de você minimizar esse volume de informação que pode estar te deixando mais desconcentrado ou sobrecarregado mais do que já está. Depois de um determinado horário, desliga o celular. Aqui em casa eu desligo 5h30 da tarde. Por quê? Eu desligo ou ponho no modo avião, põe naquela mesinha que eu falei para vocês, que é o lugar dos carregadores dos celulares. Então fica afastado de mim, não fica no meu bolso, não fico escutando mais nada. E eu foco em quê? Agora é o horário de cuidar das meninas. É o horário de brincar com elas, depois é o horário de dar o banho, depois é o horário de jantar e depois é o horário da gente interagir família e para dormir. Então, vocês têm que definir na rotina de vocês, se vocês quiserem ter uma limpeza tecnológica, definir qual é o horário que funciona para vocês. Para alguns, talvez não funcione esse mesmo modelo que eu estou falando, estou dando como um exemplo. Para outras pessoas que não têm filho pequeno em casa, por exemplo, tá o dia todo trabalhando, mesmo que em home office, não precisa você desligar de 5h30 da tarde. Você pode querer ver uma live ou assistir alguma coisa de 7 ou 8 horas da noite, não tem problema. Aí, qual é o ponto de corte? Mais para cima é, pelo menos 1 hora antes de dormir, você desligar. Ou você colocar no modo avião, tá? Então, isso é a recomendação geral do ponto de vista de saúde, tá? Se eu estou brincando com as meninas, por exemplo, ou vendo filme, eu não fico com o celular, né? Elas já brigaram até com meu marido uma vez, porque ele estava vendo televisão com elas, em tese, interagindo, aquela coisa toda de escolher o filme junto, e depois ele estava no celular, no sofá. E elas ficaram reclamando disso, elas perceberam. Então, às vezes a gente não se percebe. Outra situação, eu fui passear uma vez com elas e eu fiquei tirando foto no celular. E ela ficou brigando, mãe, para de tirar foto dessa flor, vem aqui sentir o cheiro dessa outra flor comigo. A minha caçula de 5 anos veio falar isso para mim. Então, se você escolheu fazer atividades que você quer intencionalmente ficar sem usar as telas, então respeite esse horário que você mesmo escolheu, tá? Então, gente, são essas regras, ou essas regras não, melhor dizendo, essas recomendações, né? Para encerrar, tem 2 regras de ouro que eu queria falar para vocês sobre o uso do tempo de tela, né? Primeiro não use no horário das refeições, a gente não recomenda que isso aconteça. Depois do jantar, se já for 7 da noite, por exemplo, aqui em casa, a gente já não liga mais a TV, tá? Então, você pode determinar na sua casa também qual é o ponto de corte, qual é o horário que a gente não vai ficar mais ligando o celular para que eu possa conversar, por exemplo, com o meu cônjuge, para que a gente não fique olhando o celular na cama até a hora da gente adormecer, né? Então, você pode determinar essas regras de ouro, essas regras centrais que você acha que são fundamentais e que você não quer abrir mão e tente segui-las à risca, porque hábito de higiene tecnológica é como hábito de escovar dentes, de higiene pessoal. Se eu escovo os dentes quando dá vontade, aí ele não se torna um hábito, né? Agora, se eu coloco sempre após as refeições, você tem que escovar os dentes, filho. Então, se você determina regras simples de você próprio cumprir e você repete exaustivamente e segue com disciplina essa sua regra de higiene, de limpeza, você vai sentir mais facilidade e você vai conseguir dar um passo a mais lá para frente, tá? Então, determina as suas regras, os seus hábitos de higiene tecnológica mais básicos. Você pode escolher, por exemplo, desligar o celular 1 hora antes de dormir, não pegar o celular na primeira hora que eu acordar. Já são 2 pontos básicos que você pode começar a partir de amanhã. E aí, quando você consolidar esse novo hábito de higiene tecnológica de uma forma bem firme, bem segura, você passa para um outro novo hábito e assim, aos poucos, você vai perceber que você vai construir uma série de novos hábitos e você vai se sentir menos estressada, menos sobrecarregada e talvez você comece a sentir que o tempo está sobrando. Mas, na verdade, não é que o tempo está sobrando, gente. Na verdade, é porque você está fazendo escolhas mais conscientes. Volta exatamente aquilo que eu falei no início para vocês. Façam escolhas conscientes do uso do celular de vocês. Diminuam
esses ambientes e criem essas regras, sigam com firmeza, que vocês vão perceber que vocês vão ter uma limpeza mental muito maior e que vocês vão ter, na prática, mais tempo de fato sobrando. Já tem pesquisa aqui nos Estados Unidos, só para encerrar, obrigada, Claire, que mostra que é o aplicativo chamado Moment. Foi o primeiro aplicativo feito nos Estados Unidos, antes mesmo do Google fazer, que monitorava o tempo de uso de tela. E ele diz, as pessoas subestimam, melhor dizendo, o tempo que elas usam celular. Sabe quanto, em média, o pesquisador que fez o livro, que é um psicólogo especializado em vício em celular, ele próprio estimava que ele usava umas 2 horas por dia. E aí, quando ele fez a pesquisa, ele passou algumas semanas usando o aplicativo, ele usava 3 horas e meia por dia de celular. E ele ficou admirado, porque ele próprio se considerava uma pessoa que fazia o uso consciente do celular, que não exagerava, que tinha esses hábitos básicos de higiene digital. E ele mesmo, percebeu que ele passava dos limites. E tinha pessoas que eram 7 horas, 8 horas por dia, que ficavam ligadas no celular. Então, a gente precisa, tá, fazer essas reflexões e fazer essas escolhas. Então, experimente.